Saudações, meus nobres e queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais esse domingo lindo, especial e cheio de bênçãos, né? Desejamos a todos vocês que seja, assim, um domingo encantador e um início de semana ainda melhor. Hoje, a gente começa um novo caminho aqui nas preces, que é a leitura das preces que Kardec colocou como guia, como modelo para a gente seguir como orientações. Mas lembrando que é sempre um modelo, não quer dizer que tenha que ser religiosamente esta prece. Tendo o esqueleto, tendo o modelo, a gente formula as nossas, mas se consegue manter uma ideia. E é isso que nós vamos fazer. Lembrando que toda vez que a prece chegar num local onde tenha que dizer o nome de alguém, nós deixaremos um tempo em branco. Não é um erro de gravação, é um tempo em branco para que você, aonde está, possa estar fazendo essa prece e mentalizando o nome deste ser que está ali. Por exemplo, no final da primeira prece de hoje, vai ter ali um trechinho que estará. Aí você poderá pensar em Bezerra de Menezes, poderá pensar em Oikenaz, poderá pensar em Jesus, poderá, ou seja, o espírito que você melhor sintonizar naquele momento para que esteja te acompanhando na prece. Essa é a ideia, que a gente formar esse apanhado de informações. E como se trata de preces, a gente precisa começar com uma prece. Então, convido todos a fecharem os olhos, a relaxar o corpo físico e a elevar o pensamento a Deus. Senhor, de infinito amor e infinita bondade, te agradecemos imensamente o carinho, a luz e a atenção que derrama sobre nós nesse instante. Permita que os nossos corações sejam apaziguados e acalmados, e que os nossos pensamentos, em harmonia celeste da tua presença, possa estar. Permita também, Senhor, que nossos familiares, que os nossos lares e todos aqueles que amamos estejam envolvidos também por esta mesma ligação a Ti. E aqueles a que precisamos aprender a amar e a tolerar, levai a luz e a esperança, para que seja um trabalho dos dois lados e não apenas de um. Desta forma, com humildade, rogamos o teu auxílio e damos por início os trabalhos deste dia tão especial. Que assim seja. Assim seja. Bruno, então, podia fazer a leitura dos itens 4 e 5, que são as instruções preliminares sobre reuniões espíritas. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que eu estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então Jesus se encontra no meio da reunião, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom da ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Ora, para isso bastam 2 pessoas, mas se essas 2 pessoas orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem, então, animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme,
as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia, e então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião e não o seu verdadeiro motivo. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Se ele não disse atenderei a qualquer um que me chame, é porque exige, antes de tudo, o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração, num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o Espírito da caridade, por ele personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Obrigado, Bruno. Então a gente não citou, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é o que nós estamos estudando agora. Agora a tribuna é livre para quem quiser comentar. É muito interessante, né? Porque esta frase, ela é muito repetida. Aonde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei em meu nome. Em meu nome, ali eu estarei. Veja, isso está em todos os evangelhos, não é só em Mateus que se encontra. Todos os evangelistas que nós conhecemos, que são 4 apenas, né? Que são os aceitos, eles citam esta passagem. Nos apócrifos, aos quais eu tive oportunidade de ler, também existe a citação dessa passagem. Mas é muito interessante como Kardec desdobra esse conhecimento, como ele traz para a nossa razão. Isso que falarei não entendam como crítica, porque não sou ninguém para criticar, mas eu vivi um tempo junto à igreja, né, e eu ia à missa. E eu lembro que ir à missa era um compromisso social. Não era algo que eu me abria de coração para ir lá. Tanto é que chega momentos que a gente sabe de cor o que tem que falar, o que o padre tem que falar de tanto ir. E aí sabe que tem momentos que tem que ajoelhar, tem momentos que, ou seja, tem uma ritualística. Mas o processo do pensamento durante toda essa ritualística nem sempre está ali. Às vezes a gente está ali só de corpo presente porque tem que cumprir com a tarefa de social de ir à missa. Mas os pensamentos estão lá em outra coisa, no churrasco que ia ter depois, no futebol, no jogo, nas brincadeiras, nas pessoas que entravam, no julgamento das pessoas que entravam na igreja. Então, nesse caso, é que Kardec fala muito que o ponto crucial é o pensamento. Para que o pensamento está dirigido? Então, aí a gente pode ver além da prece os caminhos, né? Porque, mas eu faço o evangelho toda semana. Tá, mas e como que é esse evangelho? Esse evangelho é por ritual, né? Eu criei o ritual, então eu faço. Ou é realmente com a mão na massa, ou seja, com a mão trabalhando o evangelho, fazendo o evangelho. Eu faço evangelho para espantar os espíritos, né? Para expulsar os espíritos. Ou eu faço evangelho porque eu preciso me evangelizar. E aí, depois de eu me evangelizar, tudo que ocorre ao redor faz parte do processo. Mas eu não faço o evangelho pensando no processo. Então, nesse ponto, Kardec nos chama à razão. E é muito importante esse ponto da oração. É o que a gente vinha falando nos últimos vídeos, né? De quando você vai fazer uma prece, se você não faz ela com o coração, de que efeitos vai ter, né?
Porque é bem o exemplo que tu citou, Jordo, da missa, né, eu falo por mim, da minha experiência, assim, muitas vezes eu ia na igreja, né, quando eu era mais garrote, mais novo, e eu gazeava, eu fugia, eu ficava na praça, pegava o folheto, ficava na praça, esperava terminar, porque eu sabia o que ia acontecer e não tinha vontade de participar, né, daquela ritualística, mas isso foi a minha experiência, né. E quando eu ia e era bem aquilo. Eu olhava para as paredes, ajoelhava porque tinha que ajoelhar, rezava porque tinha que rezar, mas o meu pensamento não estava lá, não estava lá. E hoje fazendo, a leitura aqui, a gente só vem a confirmar aquilo que a gente vem falando, né, de quando fazer uma prece, quando estiver, às vezes, em casa com o seu filho, com o seu companheiro, companheira, que buscar ali fazer uma oração para o seu lar, fazer o evangelho, fazer com o coração, fazer com o coração, com sinceridade, sabe, com humildade e com sinceridade. Não fazê-lo pensando na janta que tem que fazer depois, ou que tem que dormir, que está cansado, ou está fazendo só por fazer, porque foi dito que, fazer o evangelho é bom e espanta os espíritos maus ou alguma coisa do tipo, sabe. Ah, acho que as coisas tudo isso só vem a mostrar que realmente a gente tem que botar um pouco mais de sentimento, pensamento em Jesus e coração nas nossas preces. Estar ali realmente de corpo e alma, sabe, que aí a coisa começa a fazer muito mais sentido na tua vida. E eu digo por experiência própria, porque eu não faz muito tempo em que eu aprendi a começar a fazer prece com o coração. E eu vi o quanto que isso muda, o quanto que isso muda. Só um adendo, e não foi por falta de conselho. Brincadeira, Bruno. Ia trazer uma visão diferente, né? Já que vocês dois citaram sobre a igreja, e muitas das pessoas que vêm de família católica, né, que são muitas, acabam tendo que ir desde criança nas igrejas, porque é uma obrigação, como o Jordelei falou, é um compromisso social. Mas quando você não vem de uma família católica, né, praticante, etc., que é o meu caso, eu nunca fui obrigado a frequentar a igreja, essas coisas, mas hoje em dia eu vou de vez em quando, seja por um compromisso, um casamento, enfim, uma missa de sétimo dia, você acaba indo, obviamente, né? E eu sempre olho com um olhar muito curioso sobre a ritualística, porque como eu não sei quais são os processos, eu vou aprendendo. E uma coisa que me chama muita atenção é que existem também padres e padres, né, que são os grandes condutores desses rituais, e que você consegue perceber claramente pela energia, pela clareza, pela essência da interpretação que se dá muitas vezes, à leitura, quando existe, né, e me traz a exemplificação do que a gente leu nesse capítulo, de que quando um ou mais estiverem em meu nome, né, e não sob o pretexto do meu nome, quando o Bruno falou, ou com interesses que não tem nada a ver com o evangelho, ou seja, né, lê-se determinada coisa, fala-se sobre determinado assunto de forma secundária para que os interesses primários, que muitas vezes não estão relacionados ali ao estudo propriamente dito, eles se sobressaem. Então, eu acho que, independentemente da religião, seja, né, igreja evangélica, igreja católica, o espiritismo, eu acho que é da natureza do ser humano e é isso que Jesus tenta nos passar, né? É estarmos ali reunidos com o propósito de nos burilarmos, né, estudarmos para que possamos ser espíritos melhores. E isso pode ocorrer muitas vezes numa igreja, de uma forma muito bonita, onde o padre, que é o condutor, muitas vezes tem talvez uma mediunidade ou um propósito muito belo. E se você compara com algumas casas espíritas que também, né, têm outros interesses ali, também seguem esses preceitos da reunião social, às vezes a gente vê também que o trabalho é melhor feito na igreja, que tem toda a ritualística, do que numa casa espírita que está ali tomada de outros interesses.
Então, é muito de cada um mesmo. E aí, pegando o que o Bruno falou, a prece tem que vir de dentro e do coração, né? Independentemente de onde você esteja. Voltando um pouquinho para o texto, né? A gente tem que lembrar que na época do Kardec, as primeiras reuniões que ele promoveu com as mesas girantes, com os médiuns, elas não eram evangélicas. Eram reuniões de fenômeno que ele estava estudando o fenômeno. Então não tinha ainda, né, essa cor de uma reunião que eu ia encontrar com pessoas, que a gente ia desenvolver essa fraternidade e fazer essa troca espiritual. Era uma reunião de ciência que eu ia estudar um fenômeno, e esse fenômeno se manifestava de uma maneira, primeiro aleatória, depois inteligente, né? E quando ele começou a sistematizar isso em termos de um estudo científico, que foi no Livro dos Médiuns primeiro, ele então não tinha essa dica dos espíritos ainda, né? Porque as perguntas foram aparecendo depois para falar assim, ó, essa reunião, na verdade, então tem esse caráter da gente reunir em nome de Jesus, e nessa reunião nós vamos trocar expressões de amor fraterno, e o objetivo da reunião vai ser esse amor fraterno, não vai ser a ciência que vocês estão fazendo. Então, quando ele diz aqui, né, no início do texto, onde se encontram 2 ou 3 pessoas, e ele começa o título do texto como reuniões espíritas, ele está dizendo assim, a partir de agora, as reuniões espíritas, pode ser uma reunião pública, pode ser uma reunião mediúnica, pode ser uma reunião de gravação, igual nós estamos fazendo, pode ser uma reunião de distribuir sopa, ela vai ser uma reunião que vocês vão se encontrar em nome de Jesus para fazer uma tarefa. E essa tarefa começa por vocês amarem entre vocês. Não começa por vocês dominarem todas as preces, né? Ou não começa por vocês terem toda essa ciência que a gente está sistematizando nos outros livros. E a partir disso, então, ele faz, né, essa prece do final, que é a prece que o Reinaldo vai ler, que é uma prece que ele propõe que vai ter os elementos para abrir uma reunião espírita, que é uma reunião que, antes de ser mediúnica, antes de ser de assistência social, antes de ser de estudos, né, ou de uma conferência, é uma reunião para trocar o amor de Jesus. Então, vocês vão ver no texto que ele fala disso de uma forma muito direta, né? Então, uma reunião que tenha 2, e esses 2 estão fazendo um ato de fraternidade com o outro, já é uma reunião espírita, né? Então, Reinaldo, pode passar para a leitura? Ok. Então, lembrando que é o capítulo 28, dentro de Reuniões Espíritas, o item 6, prece para o início da reunião. Suplicamos ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns, que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessários. Se, na reunião, houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não o do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente
ao espírito de nosso guia espiritual para nos assistir e velar por nós. E aí, logo em seguida, depois dessa prece, existe então a prece para o fim da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamo-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Quer encerrar o vídeo, Jordeli? Eu tiro e coloco o fone para não escutar com delay, né, já que eu e o Reinaldo estamos gravando na mesma sala. E logo após isso a gente diz que assim seja. Veja que Kardec, ele traz de uma forma muito bem definida as ideias que compõem o início de uma reunião, pois nós sabemos que de alguma forma ou outra sempre existirão aqueles que tentarão de alguma forma estar entre nós, tentando modificar, tentando alterar, tentando nos alterar. E por que a gente tende a ficar muito impaciente durante um evangelho, durante uma palestra na casa espírita? Nossa, que sufoco, quero sair daqui. É porque alguém está realmente querendo que tu não esteja ali. Então, esse trabalho Kardec deixa na prece de abertura muito claro, que possa não intervir nos nossos corações, nos nossos sentimentos, qualquer sentimento que seja contrário ao propósito que está sendo feito ali. E depois encerra com um agradecimento, porque a gente sempre sabe que as reuniões ocorrem de forma muito positiva. Então, agradecer sempre é um caminho divino, lindo e puro. Vocês gostariam de acrescer alguma coisa a mais ou podemos encerrar? Então, queridos irmãos, nós aqui do portal desejamos muita luz, muito amor e muita paz a todos vocês. Estamos com alguns projetos que é importante estarmos falando sobre ele, que é a campanha Natal de Amor. E estamos divulgando bastante em todos os meios aqui. Se surgir alguma dúvida, nos procure. Na descrição dos vídeos sempre terá o site que direcionará a esta campanha de auxílio. E então nós vamos realizando tudo de uma forma tranquila e contamos sempre com a ajuda de todos. Um abraço gigantesco, um domingo maravilhoso e uma semana ainda mais especial. Fiquem com Deus.